E aí, essa galera da quarentena, tudo bom com vocês? Comigo tá tudo massa. Hoje a gente vai falar sobre função do primeiro grau, mais conhecida também como função afim, beleza? Então, uma função, ela é dita afim ou função do primeiro grau quando ela pode ser escrita da seguinte forma: f de x é igual a x mais b, ou até y igual a x mais b. Também pode ser escrita dessa forma, beleza? E o que é esse a e o que é esse b? O que é f de x, o que é tudo isso? É o seguinte, pessoal. O a nessa função, ele é conhecido como coeficiente angular, beleza? Esse coeficiente angular, a gente vai ver mais para frente, é o que determina a taxa de variação dessa função ou simplesmente a angulação dessa função no gráfico, por exemplo, beleza? Enquanto que o b é o coeficiente linear. O coeficiente linear a gente também vai ver quando a gente estiver tratando de gráfico, que é justamente o ponto onde, por exemplo, num gráfico, a curva vai cortar um eixo y. Ele é o termo independente, falando em forma de equação. Ele é o termo que não varia com x, é o termo fixo. Tranquilo? Para essa função ser classificada como função afim, o a ele precisa ser diferente de zero. Tranquilo? E o a e b eles precisam pertencer aos números reais. Beleza? Vamos lá. Vamos ver alguns exemplos aqui de funções afins. O primeiro exemplo a gente pode botar aqui, ó, f de x igual a 2x menos 3. Beleza? Vamos identificar aqui quem é o a e quem é o b. É só a gente comparar um com o outro. Logo, quando a gente olha para essa expressão, a gente já dá para ver que o a é igual a 2, porque é o termo que está ligado ao x, e o b é igual a menos 3. Beleza? Se a gente for agora para outro exemplo, vamos agora para essa função aqui, f de x igual a 4 menos 1 meio de x. Beleza? Vamos identificar quem é o a e quem é o b. Nesse caso, note que a gente um pouquinho trocou o papel aqui, né? A gente colocou o b do lado esquerdo e o a do lado direito. Tem que prestar atenção que sempre o a está ligado ao termo x, ao termo que varia, beleza? Então, nesse caso aqui, ó, o nosso a ele é menos 1 meio, ok? O sinal importa. E o nosso b é igual a 4, beleza? E um último aqui, a gente pode ver outro com fração, que é 3 meios de x mais 1. Tranquilo? Fácil também esse. Esse aqui, o a é 3 meios, fica bem claro, né? O a é 3 meios e o b é igual a 1. Beleza? Vamos ver como a gente poderia, por exemplo, encontrar uma função do primeiro grau no nosso dia a dia. Vamos fazer dois exemplos aqui, só para a gente contextualizar melhor o que é, de fato, uma função do primeiro grau e como ela pode estar inserida no nosso cotidiano. Vamos lá. Exemplo 1. O exemplo 1 fala o seguinte, está aí na tela. Roberto Nogueira pegou um táxi para ir para a casa de sua esposa, que fica a 25 km de distância. E aí ele fala que esse táxi engloba dois valores. A parcela fixa, que é a bandeirada, que vale 5,50, e um valor pelo quilômetro rodado, que é 1,50, beleza? E a gente vai desconsiderar o preço que os taxistas cobram, por exemplo, por estar parado no engarrafamento ou no sinal, beleza? E a letra A é: qual o valor que foi pago ao taxista por essa corrida? Beleza? E a letra B pergunta qual função representa o valor da corrida em função dos quilômetros rodados. Então, ó, a gente sabe que a gente tem uma parcela fixa de 5,50, mais uma parcela que varia por quilômetro rodado. Quantos quilômetros eu rodei? Eu rodei 25 quilômetros de distância até a outra casa. Então, a gente tem mais 1,50, que é o valor por quilômetro rodado, vezes os quilômetros. Tranquilo? Então, isso aqui é como se fosse uma função, beleza? Aqui dá para ver que a gente tem ó, o nosso termo independente, que é o nosso b, e aqui dá para ver que é o nosso a, é o termo que está ligado à parcela variável. E o 25 é o nosso x, porque aqui a gente pode alterar a quilometragem, tranquilo? Então, isso aqui tem total cara de uma função, beleza? Então, bora calcular isso aqui. Então, ó, o f de x é o valor que vai ser pago ao taxista, tranquilo?
Esse f de x é 5,5 mais 1,5 vezes 25. Se a gente fizer essa continha, a gente vai ver que isso aqui vai dar R$ 43. Esse vai ser o valor pago ao taxista, beleza? Na letra B, ele pergunta qual função que representa essa situação. Quando ele pergunta qual é a função, ele quer saber justamente como é que ela está escrita dessa forma, assim, ó, ax mais b. E a gente acabou de ver já quem é o A e quem é o B aqui. Eles só estão invertidos. Se a gente quiser, a gente pode deixar assim ou bota na forma x mais b. Beleza? Vamos botar na forma padrão. Então vai ficar ó, f de x igual a... Quem é o nosso A? O nosso A é 1,5. Quem é o nosso B? 1,5 vezes x. Quem é o nosso B? Mais 5,5 ou 5,50. Tranquilo? Vamos para o próximo. O próximo exemplo, ele fala sobre um vendedor de uma loja. O exemplo 2. Está aí na tela. O exemplo 2 fala, vendedor de uma loja recebe mensalmente pela empresa um salário composto de duas partes. Um valor fixo e uma parte variável, que é uma porcentagem do quanto ele vende pelo mês. Beleza? E aí a questão tem 3 perguntas. Em certo mês, ele conseguiu vender R$100.000. Qual o salário dele? No outro mês, ele vendeu 30 mil. Quanto foi que ele recebeu também? E no terceiro, ele quer saber qual é a função que representa essa situação. Tranquilo? Então, vamos lá. Ó. Ele recebe um valor fixo. Ó, um valor fixo de R$1.000. Esse valor não é alterado, independente do quanto ele venda. Porém, tem uma parte ó, que ele ganha, ou seja, positiva, mais um adicional de 3%, ou seja, 3 sobre 100, vou botar em forma de fração a porcentagem, vezes a quantia que ele vendeu, ok? Então, é 3% das vendas dele. Então, ó, isso aqui vai ser o valor que ele vai receber de salário, tranquilo? Isso aqui é o nosso f de x, beleza? De novo, ó, uma parcela fixa, uma parcela variável e a nosso coeficiente angular, beleza? Então, isso está com cara de função. Então, ó, o f de x, que é o quanto ele vai receber, vai ser 1.000 mais 3 vezes 1.000. Então, o salário dele, nesse mês, foi R$4.000. Na letra B, a gente tem o seguinte. Nesse caso, ele vendeu apenas 30 mil. Então, vamos lá, a mesma coisa. A gente pega 1.000, a parcela fixa, mais 3%, ou seja, 3 sobre 100 vezes 30 mil. Para a galera que pode estar se perguntando, oh, por que ele cortou isso aqui? Ó? Porque aqui eu tenho uma multiplicação. Então, eu posso realizar esse corte aqui, ó, desse zero com esse zero. Tranquilo? Então, ó, fica 3 vezes 300, dá 900 mais 1.000. Então, o salário desse cara nesse mês foi 1.900. Beleza? Então, qual é a função que representa essa situação? A gente já viu lá em cima que a gente já tem o valor de A e o valor de B. Então, a função que representa essa situação é o seguinte, é AX mais B, lembra? Então, ó, o A é 3%. Vamos botar em forma de decimal agora? 3% é 0,03 vezes X mais 1B. Quanto é o B? R$1.000. Beleza? Então, essa é a função que determina essa situação. Beleza? Então, esses dois exemplos representam, por exemplo, uma situação no nosso dia a dia que a gente poderia resolver com função, ou pelo menos representar com função. Beleza? Tem outras funções que a gente estuda que são as seguintes. Vamos falar um pouquinho agora sobre a função linear. Isso aqui é uma aula introdutória, uma aula sobre conceitos introdutórios, então a gente vai ver as funções pré-existentes, beleza? Então vamos lá. Função linear. Uma função linear. Putz, esse F aqui ficou feio, né? Função linear. Tá certo? A caneta tá. Função linear. Ó, uma função linear, ela é escrita da seguinte forma. Ela é escrita do tipo y igual a ax, beleza? Com esse a pertencente aos reais, aos números reais. E o b é igual a zero. Note que o b nem apareceu nessa função, beleza? Então, é uma função que só varia com a. É ax. Aqui a gente tem um coeficiente angular e aqui a gente tem um x, que fica variando. A gente mais para frente, na aula de gráficos, a gente vai ver o gráfico de cada uma dessas funções, beleza? Mas aqui eu já posso te dar um esboço.
fica assim, ó. O gráfico dessa função fica mais ou menos assim, ó. O b é 0. Aqui é o x, aqui é o y. O b é 0, então ele parte do 0, beleza? Ele parte desse ponto inicial 0. E a inclinação dessa curva vai depender do coeficiente angular, beleza? Eu vou botar uma inclinação qualquer aqui. Tranquilo? Isso aqui é mais ou menos o gráfico. Ele sempre vai partir do 0, porque o b é 0. A gente vai ver isso mais para frente na aula de gráfico. Existe outra função também, que é a função identidade. Deixa eu escrever aqui. Função identidade. É a função que é escrita da seguinte forma: y igual a x, beleza? Esse a ele vai ser igual a 1 e o b vai ser igual a 0. Se a gente for traçar uma curva, um gráfico mostrando mais ou menos, só um esboço como fica, a gente vê que vai ficar mais ou menos assim, ó, y igual a x. Todo valor de x que eu colocar vai ser o mesmo valor de y. Então, ó, se eu botar x igual a 1, y vai ser 1. Aí eu faço esse ponto. Se eu botar y igual a 2, x igual a 2, y vai ser 2. E aí eu traço esse outro ponto. E assim a gente vai ver que isso aqui, ó, vai passar exatamente aqui no 0 e vai fazer um gráfico nesse estilo aqui. Tranquilo? Uma reta nesse estilo aqui. E a outra função importante que a gente precisa comentar é a função constante. Função constante. Essa função é uma função que ela não varia independente do valor que eu colocar para x. Na realidade, ela é do tipo assim, ó, é como se fosse um y igual a 4, a um valor qualquer. Pode ser 4, pode ser 9, pode ser 3. E aí a gente vai ver que o gráfico dela vai ser uma constante, ó. Aqui eu tenho um y e aqui eu tenho o x. Isso aqui tudo é só um esboço. A gente vai ver isso bem detalhado, a parte gráfica, no caso, como montar e tudo mais na aula de gráfico. Ó, o y é igual a 4, então 1, 2, 3, 4. Então, ó, é uma reta, beleza? É uma reta no 4 e independe do valor de x que eu colocar. Para x igual a 1, y é 4. Para x igual a 2, y é 4. Para x igual a 3, y é 4. Tranquilo? Beleza, galera? Essa foi a nossa aula introdutória sobre função do primeiro grau. Espero que vocês tenham gostado. E é tudo isso. Forte abraço aí para vocês. Vamos para a próxima aula.